tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Cassiano, ginecologista e obstetra, e estamos aqui na Libs para falar sobre conhecimento, menstruação. Bem-vindos ao Papo de Autoconhecimento. Tenho aqui comigo Bianca e Ana. Sejam muito bem-vindas, e vocês que estão aí do outro lado, já se inscrevam no canal, deem joinha para esse vídeo, porque com certeza aqui vai ter muito conteúdo, muita informação sobre saúde feminina. Bianca, começando com você, se apresente, por favor. Perfeito. Olá, gente, meu nome é Bianca Mayumi, sou psicóloga e pesquisadora feminista e, enfim, atuo na saúde mental para mulheres. E Ana, com você. Olá, galera! Sou Ana Polegatti, ciclista profissional há 20 anos e também influenciadora de esportes. Então, com esse time aqui, vamos começar conversando sobre muitas informações e eu já quero começar direto com uma pergunta para Ana. Ana, a menstruação é uma parte essencial da fisiologia humana, mas por muitos anos foi tratada como um tabu. Eu quero começar com você falando um pouquinho como é a sua relação com a menstruação. Você consegue falar abertamente sobre isso? Hoje sim, né? Hoje aos meus 34 anos, eu não tenho problema algum em falar, né? E também orientar outras mulheres, né? Seja no esporte ou no meu convívio, que eu percebo que tem tabu, que tem vergonha de falar. Gente, tá tudo bem falar sobre menstruação. A gente, assim, além de muitos sintomas, né? A gente tem também a parte mental, a parte fisiológica. E no esporte é muito importante você falar sobre isso. Porque eu já tive muitos treinadores homens, né? Hoje eu também tenho alguns alunos que eu cuido. Então eu percebo que as mulheres têm vergonha de falar sobre isso. E não precisa ser um tabu, não é mesmo? E assim, quanto mais a gente falar sobre o tema, mais as pessoas ao nosso redor vão conseguir nos ajudar. No caso de, sei lá, se você tem um treinador ou até a gente estava comentando seu chefe, né? Sua chefe, seu líder. Então, tem que falar mais sobre o assunto, né? Hoje eu sou uma pessoa que fala, mas antes tinha muita vergonha. E você sente que o seu vínculo com o esporte e a menstruação, de alguma forma, isso te atrapalhou ou atrapalhou os homens que muitas vezes entendem que a menstruação é um momento de fragilidade? Como que é isso pra você? Como foi isso pra você? Sim. Hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que poderia ter sido muito melhor em alguns aspectos do meu treinamento, do meu convívio, dos meus relacionamentos em geral, se eu soubesse mais sobre o meu ciclo e sobre como eu fico em determinados momentos do meu ciclo, né? Que o mais importante é você se autoconhecer, né? Ninguém vai adivinhar. Se você não falar, ninguém vai adivinhar por que fase você tá passando, por que momento você tá passando. Como nós até estávamos comentando aqui com a Bianca, que às vezes você é mal interpretada. Ai, tá de TPM. E às vezes não é TPM, você só tá se posicionando, você só tá Você tá cansada. Exato, você só não tá mais aceitando algumas coisas, ou só tá cansada, né? Sim. Então, você saber quando é estresse, quando é SPM, saber definir, assim. Exatamente. E sabe por que fazem muito isso? É uma forma muito, eu digo que até esperta, tá? Das pessoas conseguirem tirar da gente esse poder sobre as nossas escolhas. Então, quando falam, é TPM, que agora a gente descobriu, né? No último episódio, a gente descobriu que não é mais TPM, a gente descobriu que é SPM. Isso. E aí a gente tava falando sobre isso, mas eu acho que é importante uma coisa que a gente não falou, que a gente pode conversar aqui, né, com você, Larissa. Com certeza. Que é trazer essa perspectiva que a TPM virou, e a SPM virou algo tão colocado pra mulher, de ela te controla. Inativar. Ela que vai aparecer de uma hora pra outra. Que tira a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. Tira a responsabilidade que a gente tem sobre falar assim, eu decido isso aqui. Não, eu quero agir daquela forma. E parece que realmente tem coisas que, assim, dos nossos hormônios que a gente não tem controle. Mas parece que a gente vira um ser o quê? Irracional. Que é aquilo, né? A mulher é emotiva. A mulher não pensa. Não, a gente pensa, a gente decide. A gente tem muita coisa, muitas, né? Acho que muita consciência e intenção sobre o que a gente quer. E eu acho que isso que é o perigo de falar sobre a menstruação. E quando a gente começa a conhecer a nossa menstruação, eu acho que a coisa muda. A gente fala assim, ok, até aqui, de fato, tem uma parada hormonal. Mas eu também consigo criar estratégias para lidar com os meus hormônios.
Exatamente. E você falando de hormônios, eu acho que é muito importante que a gente pense que os hormônios têm uma responsabilidade muito grande sobre o nosso corpo, sobre as nossas atitudes, mas a gente também tem uma responsabilidade muito grande. E é muito comum esse lugar em que as pessoas nos colocam durante o período ali dos ciclos como a louca, né? A loucura parece que é algo normal, parece que toda mulher tem esse momento em que a menstruação vai deixar ela louca, vai deixar ela... Não, e a gente tem primeiro que possibilidades de ter um controle melhor do ciclo, para quem deseja ter um controle melhor do ciclo, e não existe essa loucura toda que às vezes as pessoas querem impor, que a sociedade imagina que as mulheres vão ter esse momento todo muito maluco. Mas eu acho que é legal a gente construir esse espaço, né? E eu considero que falar de menstruação é dar a possibilidade de todo mundo entender, porque a sociedade faz parte, né? É muito comum você ver que as pessoas pensem que é só coisa de mulher, né? E todo mundo é influenciado, o comércio, os trabalhos, todo mundo é influenciado pela menstruação. A menstruação é saúde feminina, então acho legal a gente estar aqui e estar nessa oportunidade de conversar mais sobre o tema. Perfeito. Aproveitando, quero fazer uma pergunta para você, Bianca. É comum que você veja mulheres associarem o ciclo menstrual do cotidiano com, por exemplo, ter agido de forma rude ou por estar na TPM? Como que você enxerga, como que você entende tudo isso? Então, é uma coisa que eu acabo trabalhando muito com as minhas clientes, de entender a diferença entre questões hormonais. E a gente não fala só sobre menstruação, porque mulher não é só afetada por menstruação. E aí eu tenho que conversar com elas. Como que tá a vitamina? Você já foi no médico, no nutricionista? Vamos fazer esse trabalho coletivo. Então a gente ter um cuidado para prestar atenção nisso, né? Trabalho com ginecologista, trabalhar com psiquiatra, trabalhar com nutricionista, com neuro, enfim, todo mundo. Ok, não é nada desses fatores que estão impactando a partir disso. Então o que está na tua rotina? Então eu gosto de falar que a nossa vida é como se fosse uma teia de aranha. Tudo se conecta. Claro que não tem como eu falar assim, olha, só esse fator aqui que está influenciando para você estar mais rude nesse dia. Porém, a gente conhecendo um pouquinho mais de cada uma das nossas particularidades, a gente consegue perceber, esse lado aqui da teia está puxando mais, agora esse aqui está impactando nesse. E vai vendo também os entrelaços entre cada uma das nossas áreas. Então assim, tem momentos, eu estava até conversando aqui no off, que eu tenho algumas clientes que assim, elas já me falam, eu estou de SPM. Eu tô no meu período síndrome pré-menstrual. Logo, eu já sei que eu fico mais irritadiça, eu fico mais chorona, as coisas me pegam de uma forma diferente, meu sono desregula, o que acontece? Eu já fico, então, mais cansada, desanimada. Então, a gente já tem uma atenção para aquilo. Portanto, como a gente pode se comportar? Como que a gente pode cuidar de coisas para que torne aquele momento mais confortável possível? O que está no nosso alcance? E aí a gente começa a pensar. Então a gente já tem alguns cuidados prévios, mas tem outros que a gente vai ter que ir descobrindo na hora. No dia a dia. Então assim, acontece, tem essa demanda, mas é aquilo que a gente fala. Faz parte, né? É a mesma coisa que tem dias que a gente acorda feliz e outros dias a gente acorda triste. Às vezes também, as nossas alterações de humor por conta dos hormônios vai mudar. Não, e acho muito legal, eu considero que todo esse acompanhamento psicológico, você falou dessa questão de procurar o ginecologista, e acho legal que a gente tenha esse espaço aqui de falar da importância de buscar o ginecologista, de ter esse cuidado com a saúde, da gente às vezes juntar as questões tanto hormonais quanto psicológicas, mas também em alguns momentos separar as duas questões, e entender que em algum momento a gente talvez tenha que olhar mais para o lado ginecológico da menstruação, e às vezes a gente vai ter um outro olhar para toda essa questão do ciclo, porque se tem um desarranjo psicológico, ele vai impactar na menstruação, assim como um desarranjo na menstruação, um ciclo aumentado, uma dor, alguma coisa, vai afetar na parte psicológica. Então, quando a gente consegue separar ao mesmo tempo que juntar, isso é muito importante, porque saúde é isso. Não dá pra gente olhar só para uma coisa, esquecer, e acho muito legal a gente ter esse espaço também de falar desse acompanhamento multiprofissional e multidisciplinar. Então, acho que isso é muito legal. Agora vamos para um bloco muito legal, um bloco de perguntas das seguidoras, que eu considero que é um jeito da gente estar mais próxima, da gente fazer essas trocas, e as meninas vão me ajudar. Minha menstruação dura muito mais do que da minha irmã. Quanto tempo é considerado normal? E aqui eu vou dar um lado mais médico da menstruação. É muito comum, às vezes, que a gente tenha ideias da menstruação que são baseadas no outro. E talvez vocês já tenham vivido isso, porque é muito comum que a gente fale, mas meu fluxo é mais intenso do que o da minha amiga. O meu fluxo é mais intenso que de outra pessoa. Geralmente, os ciclos vão ter uma duração de mais ou menos 24 até 38 dias. Então, intervalos de, por exemplo, 26 dias num mês, 32 no outro,
outros são muito comuns e são considerados normais. Então, esse intervalo de 24 até 38 dias, até 38 dias ele é considerado normal. Um sangramento que aconteça fora desse período, aí ele vai ser considerado anormal. Então, nós vamos considerar que existe uma alteração durante esse período menstrual quando fora desse intervalo acontecer um sangramento, seja um escape ou seja um sangramento que dura por um período maior. E sempre que isso acontecer, é importante, de novo, voltar a entender como que isso está acontecendo. Tá, a irregularidade menstrual está associada a, por exemplo, um estresse, o uso de algum medicamento, alguma coisa causou tudo isso, você usa algum anticoncepcional, esqueceu, tem alguma coisa, uma atividade física mais intensa. Então, tudo isso pode afetar o ciclo. Mas é interessante entender que cada pessoa é única, cada menstruação tem a sua particularidade e não necessariamente ela vai acontecer sempre do mesmo jeito. E aproveitando aqui o gancho, meninas, me contem, vocês já tiveram algum momento de irregularidade menstrual, algum momento em que isso aconteceu e que o ciclo de vocês foi afetado? Ai, olha, eu posso dizer que o meu ciclo, normalmente, ele é difícil. Ele é daqueles que, assim, esse momento de SPM é enxaqueca, eu fico com mais vontade de chorar, aí me dá mais fome, a fome pega, não sei se... faz parte, não faz, doutora? Faz parte, totalmente. Mas, agora, a questão do momento mesmo menstrual são 7 dias, fluxo muito intenso. Então, assim, absorvente noturno, tudo. É noturno, chama... Só que pra mim, na época da adolescência, quando começou, e eu comecei, a minha menarca foi quando eu tinha 12 anos. Foi muito nova. Então, nem eu entendi o que estava acontecendo. Assim, o que é isso? Eu estou doente? Eu chamei minha vovó, eu acho que alguma coisa aconteceu de errado aqui. Eu acho que eu me machuquei, porque nem sempre, e não sei quantos anos você tem, mas pelo menos eu me lembro quando eu menstruei, quase uns 25, 28 anos atrás, era muito diferente essa relação que a gente tem hoje com a menstruação, de informação. Não existia internet como nós temos hoje, então não tinha acesso. Sim. E pelo menos quando minha mãe foi me contar, ela foi me contar como se fosse a pior coisa do mundo. Meu Deus do céu, você virou mocinha, você tem que ser mais responsável, você tem que faça isso, faça aquilo. Mas a essência do menstruar, de ciclo, da importância do ciclo feminino, ela não foi passada pra mim. Fica naquele limbo ali de, meu Deus, que coisa horrível. Agora tem que levar absorvente pra escola. Então, é um contexto que eu acho que é legal a gente trazer aqui e tirar, né? Eu fui criada pela minha avó. Então, ela que tava lá. Então, imagina, assim, né? Tinha um gap geracional maior ainda. Ela ficou assim, ela tentou normalizar. Mas olha como que foi. Contaram pra minha avó, contou pra minha mãe. Minha mãe conseguiu contar pra minha família inteira. Gente, vocês não sabem. Me deram um sutiã. Foi aí o momento. Me deram um sutiã, deram umas coisas que eu fiquei... O que tá acontecendo? Então, é uma grande mudança, eu tenho que me assustar, não tem... E aí também teve isso da idade, né, assim, 12 anos, e aí as pessoas falaram, tá muito nova, não tá? O que tá acontecendo? Por que essa idade? E nenhuma das minhas amigas tinha ainda menstruado. E aí eu comecei a perceber, e a gente tava até falando, né, andar com aquela camisa na cintura, assim, amarrado, e morrer de vergonha. Então, assim, pelo meu fluxo ser muito intenso antigamente, e quando eu era bem mais nova, até entender e regular, sujava inteira, sujava na frente da escola, todo mundo ficava sabendo, era uma grande vergonha, um grande tabu. Amiga, você tem absorvente? Esconde debaixo, né? Aquela que esconde debaixo, coloca o negócio, todo mundo viu, todo mundo já entendeu. Mas aí depois, quando eu tava na faculdade, alguém aí tem absorvente? É uma coisa mais... E comprar absorvente. Nossa. No começo, nossa, quando tinha parece um homem no caixa, né? Nossa, eu morria de vergonha. Quando, assim, 15 anos, sei lá, 14, 15 anos. Aí eu ficava, ai meu Deus, tomara que seja uma mulher no caixa, tomara que seja uma mulher no caixa. E quando não era, ai, que vergonha. Não, eu também. Aí depois, eu fui morar na minha adolescência, fui morar com meu pai. Meu pai que comprava, gente. Aí ele, isso, todo errado. Comprava tudo errado, aí não entendia direito, aí não percebia. Eu falava, você não tá entendendo, o fluxo é intenso, é muita coisa. Aí ele começou a entender. E por isso que a gente tá falando, acho que é por isso que você falou lá nisso, sobre essa responsabilidade de ser coletiva.
A gente precisa Exatamente. normalizar isso Os pra homens todo mundo. Precisam entender, né, essa questão do absorvente. E tem duas cenas que me marcaram muito, né? Eu, como ginecologista, há pouco tempo atrás, estava ali no conforto médico, aí falei, ai, meu Deus, preciso trocar absorvente. E aí eu fui pegar, e aí tinham vários médicos ali. Eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Mas eu falei, gente, eu tô no meio de um monte de ginecologista e eu tô com vergonha de pegar um absorvente. Olha como é a nossa cabeça, como que a sociedade coloca a gente nessa coisa de que tem que esconder, de que o sangue, essa coisa toda. E uma coisa que eu brinco muito com as pacientes, talvez a gente tenha dias melhores, quando a gente começar a tirar o absorvente e andar com ele, entender que é natural e mostrar. Porque tem aquela bolsinha, não tem? Aquelas bolsinhas de... Pra esconder a todo custo. E não precisa menstruar. Muito pelo contrário, muito mais do que as pessoas às vezes pensam, ter uma menstruação regular, uma menstruação é sinal de saúde. E é sinal de fertilidade também. E a fertilidade, por isso que eu falo sempre, é coletiva. Porque a nossa sociedade depende do nascimento das pessoas para que ela exista, para que ela esteja aí. E se a gente coloca tudo nesse lugar de tabu, e você falou da sua menstruação, eu tô me lembrando da menstruação da minha sobrinha. Quando ela menstruou, e não tem tanto tempo assim, acho que deve ter uns 3 anos atrás, isso saiu até no grupo da família. Foi e isso. eu ficava assim, gente, coitada, é uma adolescente tendo que lidar com todo mundo falando da menstruação dela, que virou mocinha, todo esse tabu. Então, trazer isso aqui é legal para que a gente consiga transmitir essa mensagem, né? De que menstruar é normal, pessoas menstruam, cada um vai ter um fluxo diferente. Absorvente pode ser comprado por homens, por mulheres, qualquer pessoa pode comprar um absorvente. Hoje a gente tem uma demanda incrível, então acho que é legal trazer isso também. E Ana, me conta, pra você também já teve uns perrengues menstruais? Olha, dia assim, nunca aconteceu de, como a Bianca falou, de sujar a roupa, assim, acho que teve uma vez e eu tava em competição. Então você já tá toda suada, suja, então assim, não teve esse impacto como seria se fosse na escola. Mas foi a mesma coisa que você falou, só que sem a festa. Poderia ter tido uma festa, um brigadeiro ali, mas não teve essa parte, só teve a vergonha mesmo. Então, virou mocinha. Agora... aquela lista, você não pode deixar ninguém saber disso, você não pode deixar ninguém ver. Eu assim, gente, peraí, vocês querem contar pra família toda, mas eu não posso deixar ninguém saber? Como assim, né? Então foi bem complicado, eu me senti literalmente doente. E assim, do nada eu tinha que andar com alguma coisa muito estranha ali. E aí todo mundo tá vendo, certeza. E daí eu também amarrava a blusa na cintura, e aí virou um negócio que todo mundo sabia, porque você colocava pra esconder, mas puta, que ela não tá com a blusa amarrada, tá menstruada. Então assim, não sei por que a gente vou fazia fazer aquilo. aula de educação física hoje. Aí todo mundo já te olha, tá. Não, ou assim, Não sei a o que a gente tá palavra escondendo. inominável, né? Que assim, eu tô naqueles dias. Era pecado falar menstruar. Não se falava isso. Né? Hoje até com companheiros de equipe, né? Eu tenho muitos companheiros de equipe homens, treino com homens, com mulheres. E assim, um dia eu até brinquei com meu amigo, que ele falou assim, eu falei, puxa um pouco mais, né? Vai aí, puxa o treino um pouquinho, porque eu tô menstruada. Aí ele brincando comigo, e o que muda? Aí ele, não, tô brincando. Eu já olhei pra ele com aquela cara assim, o que muda? Então assim, hoje eu levo no ótimo humor, mas já teve um tempo em que eu morria de vergonha, não conseguia falar, pra um treinador assim, tô menstruada. Não dava, sabe? Então hoje é muito comum, muito leve, suave. Esses dias eu percebi essa mudança quando eu tava numa outra gravação aí na semana passada e tava cheia de homens assim, mulheres, enfim. E aí eu derrubei minha mochila e a primeira coisa que caiu foi um absorvente. E eu ri, eu catei, daí eu falei, nossa... Se que fosse na minha... sei lá, uns 15 anos atrás, né? 10 anos atrás, eu já ia morrer de vergonha. Então é legal ver o quanto a gente tá evoluindo nesse aspecto, né? E espero que as novas gerações também não se sintam como a gente se sentiu. Ótimo. Então, vamos para mais uma pergunta. Qual o melhor produto para não vazar a menstruação quando estou praticando esportes? E aqui também acho que é legal trazer uma informação um pouco médica. E a Ana também depois consegue me ajudar aqui a complementar. Hoje nós temos diversos produtos menstruais, então é uma gama de opções muito maior do que nós tínhamos até pouco tempo atrás. Hoje até os absorventes foram modernizados e mudaram muito. Até pouco tempo era absorvente comum, absorvente noturno,
noturno. Hoje a gente já tem a divisão de tamanhos de absorvente, pensando em fluxos diferentes, e eu considero essa como uma evolução, né, algo muito legal, porque era um perrengue para quem tinha fluxo intenso de um absorvente noturno, que é enorme, mas que às vezes não é tão confortável. Então essa possibilidade de tamanhos de absorvente é algo muito legal. Outra possibilidade hoje são os copinhos. Então a gente tem os copinhos que dão uma liberdade e também uma sustentabilidade que é muito legal. Os copinhos conseguem comportar ali uma quantidade que é muito boa. E claro que é muito mais fácil, você que vai definir o tempo ali de troca, lembrando de trocar pelo menos 3 vezes ao dia. Nós temos as calcinhas absorventes, que também são muito sustentáveis, muito legais, porque elas são laváveis, você consegue reutilizar por muitas vezes. E além disso, os absorventes reutilizáveis também, que tem vários tamanhos, várias opções, e é muito legal que você busque sempre o método que te agrada mais, o que você se sente mais confortável. Eu muitas vezes recebo relatos de pacientes que contam que, com absorvente eu me sinto irritada, me sinto desconfortável, eu prefiro coletor, prefiro copinho. Outras já sentem desconforto usando o copinho. Então é muito de ajustar o seu fluxo ao que você se sente confortável. E aí avaliar na prática de atividade que você faz, porque também tem as particularidades de cada esporte, né? Então, a gente sabe que alguns esportes vão demandar mais ali de uma roupa específica, que vai ter alguma adaptação. Então, é legal entender a sua necessidade, o seu convívio ali e ajustar o método que fica melhor para você. Ana, fala um pouquinho do seu, como que você gosta de escolher, como que você escolheu, como que é isso para você? O ciclismo, ele exige uma bermuda, né, especial, que ela tem aquela almofada. Então, a gente usa essa bermuda sem calcinha, né? Os homens sem cueca e as mulheres sem calcinha. Que legal! Porque senão é mais uma coisa pra gerar atrito na sua virilha. E se você usar, vai te machucar muito. Então, a gente usa somente a espuminha, porque ela é bem acolchoada. E você usa também um creme na virilha pra não assar, né? Mas, quando você está menstruada, tem muitas mulheres que acham que tem que usar calcinha para poder usar o absorvente. Então, isso é uma coisa que eu sempre explico quando eu vejo alguma mulher que tá usando. E ela, mas eu não sabia que dava para usar o absorvente sem a calcinha com o bretelle, né? Que é o nome da bermuda. Genial. Então, assim, eu explico, eu falo, ou você cola, se você gosta do absorvente tradicional, você cola, né? Porque ele tem aquele adesivinho já pra isso, então você usa normal. Mas eu prefiro o interno nesses dias. Quase sempre eu uso o interno. É uma coisa que, assim, já tentei copinho, não senti muito bem. Porque da hora que eu faço força, meio que sinto ele. Então, pra mim, deu muito certo o absorvente interno. Então, ele não gera atrito, porque é menos uma coisa ali esfregando na virilha, né? Você tá pedalando, imagina, 5, 6 horas fazendo assim com as pernas. Então, qualquer coisa ali vai incomodar. Então, eu optei por o interno e funciona super bem. Que legal. E aproveitando, né, a Ana lembrou agora, eu não falei do absorvente interno, também é uma ótima opção, até para esses momentos, por exemplo, nadadoras, você... E achei super legal isso, confesso que eu não sabia dessa questão da calcinha, do absorvente, adorei essa informação. E é isso que a gente falou aqui, né, adaptação. Você tentou outros métodos, não ficaram legais para você ajustou porque ficou melhor para você. E a gente sabe que existem muitas particularidades, muitas mulheres que às vezes têm uma rotina de trabalho mesmo, que impede essa troca com facilidade. Às vezes você usa o copinho, mas você não tem um lugar que você consegue higienizar bem. Porque a gente tá falando aqui de um cenário super favorável, mas algumas mulheres trabalham em locais que é um banheiro público e que aí que você se sente desconfortável de ir lá trocar o copinho, e que às vezes o absorvente é mais fácil, ou a calcinha às vezes é difícil, tá, como que você vai levar, como que vai guardar. Então é legal olhar a sua particularidade, entender pra você qual é o método mais efetivo que te dá mais segurança. Porque realmente os vazamentos, independente da vergonha, que aqui a gente tá abrindo esse espaço pra que ninguém fique com vergonha, mas é o desconforto de às vezes você ficar ali com a roupa úmida por muito tempo, ou às vezes é um lugar, quem nunca, né, ficou com medo de uma roupa branca, que aí se levanta, que suja, qualquer coisa do tipo. Então ter um método que te dá essa segurança, esse conforto, é muito legal. Então acho muito bom a gente trazer esse espaço de conversa e essa oportunidade de repensar os diversos métodos menstruais. Então, muito legal e adorei essa divisão aqui, meninas. E agora a gente tem um momento dinâmico aqui da nossa conversa de mitos e verdades. Então, eu vou trazer alguns mitos aqui, algumas verdades, e a gente vai juntas dividir tudo isso. Vamos lá. É possível engravidar durante o período menstrual? E aí, meninas, me contem o que vocês acham. Isso mesmo. O ciclo menstrual geralmente tem essa duração que eu falei, de mais ou menos
24 a 38 dias, com algumas variações. Mas o que a gente tem que considerar? Que a ovulação vai acontecer ali na metade, né? No 14º dia do ciclo, mais ou menos. Considere sempre que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então, geralmente, a ovulação acontece ali no meio. Mas nem todo mundo tem ovulação nesse período. Às vezes, a ovulação vai acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois. E o espermatozoide pode ficar ali no canal vaginal por até 5 dias. Então, se eu fizer essa junção de um ciclo irregular com um espermatozoide que ficou ali mais tempo, a gestação pode acontecer. Então, é verdade, a gestação pode acontecer mesmo durante o período menstrual. Por isso, é importante sempre pensar que, se você não deseja uma gestação, você tem que utilizar algum método ali. E, claro, vamos aproveitar isso para lembrar e as pessoas nunca se esquecerem que, mesmo utilizando algum método contraceptivo, isso não te protege contra infecções sexualmente adquiridas. Então, é sempre importante ter um método seguro contra as infecções. E me contem, meninas, esse mito vocês já tinham ouvido? Já estão familiarizadas? Já sabiam? É como até comentei antes com a Bianca, eu morria de medo de engravidar, sempre. Foi um medo, até perguntaram isso, inclusive. Então, isso é uma coisa que eu já pesquisei muito. Mas eu lembro que quando adolescente, assim, as amiguinhas falavam, não, mas se você transar e fizer na época que você tá menstruada, não tem problema. Tinha muito esse mito, né? Só que foi só na vida adulta que eu falei assim, entendi. Mas agora eu entendi o porquê, porque você explicou. Porque antes eu só falava assim, acho que tem a possibilidade. Mas tem vários motivos pelos quais tem essa possibilidade. E gestação, eu brinco também, é uma coisa pra gente pensar, né? Nem sempre é exatamente ali no período fértil. Senão a nossa população, já quantas pessoas a gente conhece que falam, não, mas eu fiz a tabelinha e aí como que eu engravidei? Eu nasci da tabelinha. Porque não é um método. E primeiro, eu acho que além disso, foi o que você falou, questão de DST, né? A gente precisa tomar cuidado. Exatamente. A gente precisa conscientizar sobre isso. Se você... Claro, as pessoas são livres, a liberdade é algo muito importante, mas a gente sempre tem que entender que essa liberdade, uma relação desprotegida, ela pode estar associada com uma possibilidade de gestação. Sim. Então, por isso, na dúvida, até mesmo se você não conhece seu ciclo, é muito importante que você tenha esse método ali para te ajudar, para te proteger, para te dar essa segurança de uma infecção ou também de uma gestação não planejada, tá bom? E vamos para mais uma. Mulheres que passam muito tempo juntas. Menstruam ao mesmo tempo? Isso é mito ou é verdade? Eu sei que é falso, mas eu gostaria de falar que é verdade. É isso mesmo. De acordo com a ciência ou de acordo com a família? Falso, mas é verdade. Falso, mas é verdade. Olha, vou falar até mesmo como pessoa comum, pessoa ali do dia a dia. Eu sempre, por muito tempo, achei que isso era verdade. Porque na faculdade eu tinha uma amiga que a gente menstruava assim. Que eu me lembro que na época da faculdade eu tinha uma amiga que a gente já sabia da nossa menstruação. Era batata, dito e feito. A gente ficava naquela ansiedade e tinha que comer um doce. A gente saía da aula, final do dia, e sempre ia comer um doce. E por muito tempo eu acreditei que isso era verdade. Até que fui estudar durante o final da faculdade. E um trabalho foi feito inicialmente falando que a menstruação das mulheres que estavam ali próximas estava associado. Até que, com o tempo, outros trabalhos foram feitos e nós entendemos que não. Embora isso aconteça e a gente tenha muito essa sensação, primeiro, é porque você começa a conversar com a pessoa, né? Até se você trabalha com várias pessoas e não conversa com elas sobre menstruação, você não vai saber se seu ciclo bate com elas ou não. Como a gente já falou aqui, o ciclo é muito mais complexo e envolve muito mais coisa do que estar ali perto de outra pessoa e menstruar. Então isso tudo veio daquele mito, mas a gente acabou entendendo que não. O ciclo é muito mais complexo e o ciclo não vai ter essa possibilidade de se ajustar a outra pessoa. É que, claro, se você começa a menstruar e conversa com uma amiga e o ciclo bate, ele vai continuar batendo se os ciclos forem regulares. Porque você vai sempre tender a menstruar ali no mesmo período. E como você não conversa com todo mundo, você acaba não sabendo de todo mundo. Mas aí tá mais uma informação e me contem as experiências de vocês. Bom, eu vou continuar achando que é verdade, só porque eu quero que as pessoas continuem conversando entre elas. Porque se for esse o papo, se o papo é continuar conversando entre nós sobre menstruação, então pronto, a gente tá meio que casado, menstruando junto. Mas acho que para além disso é importante a gente saber que cientificamente esse não é o certo, mesmo que a gente ache que sim.
Exatamente, a ciência tá aí, né, justamente para trazer informação e é legal ter esse tipo de informação, mas é como você falou, conversar, né, ter essa oportunidade de ter alguém que você pode contar do seu ciclo, das suas particularidades do ciclo, porque às vezes o ciclo tem tantos detalhes e por mais que nós tenhamos educação sexual, nem sempre ele é tão focado nas questões mais práticas, de como absorvente, que foi uma coisa que nós falamos aqui, de intensidade, de opções de absorvente, de coisas que às vezes não são ensinadas. E até a Ana contou, né, da atividade dela, que nem todo mundo sabia como lidar com o ciclo, então acho muito legal. E que a gente entenda, a ciência entenda as particularidades. E simbora para mais um mito. Mulheres devem evitar praticar exercícios físicos durante a menstruação? Isso é mito ou é verdade? Acho que a Ana vai poder falar, né? Pessoa que compete menstruada, né? Esse você tem toda a propriedade para falar. Além de ter a experiência própria, eu já pesquisei muito sobre o tema, né? E muitas mulheres, eu pesquisei depoimentos, né? E muitas mulheres falam que uma atividade, inclusive, ajuda a aliviar os sintomas. Então, assim, só que, claro, a intensidade depende muito do seu grau de treinamento, né? Eu sempre costumo dizer que eu respeito o meu corpo, né? E tem dias que os sintomas são muito fortes. E aí eu troco por alongamento. Eu troco o treino. E eu percebo que eu fico menos resistente a sentir dor. Não é que eu fico mais fraca ou que eu não consigo. Assim, a minha parte emocional, ela fica um pouco mais abalada. Então isso reflete no meu corpo, né? Então, assim, uma coisa que eu não sentia dor, nesses dias eu sinto dor. Então, assim, eu não quero sofrer tanto. Normalmente o atleta ele tem que gostar um pouquinho de sofrer, né? E nesses dias eu gosto menos de sofrer e de sentir dor. Então eu já sei, eu faço treinos que vão me ajudar no meu bem-estar, mantendo o meu condicionamento físico. Então se eu tenho um treino de sprints a 100%, eu faço um treino longo com uma parada na padaria, tomar um cafezinho e ok, entendeu? Então eu tô fazendo a minha atividade, mas de um jeito que vai me trazer bem-estar. E isso não tem, assim... não me causa nenhuma perda na minha performance e eu fico bem, né, e continuo treinando. Então é uma questão de você ouvir. Eu sempre costumo brincar que eu olho, oi perna, tudo bem? Como que você tá hoje? Você permite? Meu corpo permite? Então eu vou. Não adianta você brigar contra o seu organismo que tem que ser seu melhor amigo. Que lindo, Ana, sabe por quê? Eu achei muito bonito o que você falou, porque esse mesmo corpo que te permite competir, ganhar, que te permite fazer o que você ama, é o corpo que também você tem que respeitar durante o processo. Exatamente. E a gente faz isso da vida. O nosso corpo é pra tudo. Hoje a gente ouve muito, sua mente que manda, o seu corpo tem que obedecer. Gente, é o contrário, eu que tenho que obedecer ele. É ele que me leva, é ele que faz eu fazer ganhar tantas provas, sei lá, superar meus limites. Então, é ele que tem que mandar, né? Então, assim, claro que muitas vezes você tem que identificar o que é... não tô tão mal assim, dá pra ir, né? Mas você tem que saber também ouvir, né? Lindo. Não, e como a Bi falou, a Ana, eu acho muito legal, né? Eu acredito que é muito importante entender o nosso ciclo, o nosso corpo, as nossas particularidades, porque nem sempre as coisas são tão automáticas assim, né? Quem nunca se forçou ou ficou ali tentando trabalhar num dia resfriado e viu que não deu certo. Eu brinco que você deu mais trabalho forçar do que deitar um pouquinho e parar um pouquinho e entender esse detalhe de que hoje não é um dia bom para isso. Mas talvez não seja um dia bom para isso e seja um dia bom para outra coisa. E é tentar ajustar sempre que possível, entendendo esses detalhes. Então acho que é muito legal a gente ter essa percepção do corpo, isso que a Ana falou, né? Tipo, oi perna, oi braço, oi mão. O que vocês querem fazer hoje? Isso é muito legal. Partindo aqui para mais um mito ou verdade. Vamos lá. Não é recomendado ter relações sexuais durante a menstruação? Isso é mito ou é verdade? Isso mesmo, isso é falso, isso é mito. As pessoas podem ter relação sexual durante o período menstrual, da maneira com que elas desejarem. É claro que durante o período menstrual existem algumas particularidades. A gente sabe que o sangramento pode acontecer, então isso é legal que ambas saibam do que está ali em jogo, do que está acontecendo, mas não é um limitador para ninguém. Muitas pessoas têm uma mudança ali do desejo sexual durante o período menstrual, algumas sentem mais desconforto, outras sentem que o prazer aumenta, claro, sempre respeitando o seu próprio corpo, né? E aí, meninas, contem vocês. Eu acho que o grande problema disso, normalmente, são em relações hétero e o parceiro que tem nojo. E isso é muito triste, porque assim, tem muito a gente tá falando sobre tabu, menstruação, e um dos tabus é nojento. Ai, credo, coisas assim, e por isso não acontecem as relações sexuais. Mesmo que algumas mulheres sintam um prazer e queiram fazer.
E aí o que acontece muitas vezes é que as mulheres não podem sentir prazer nesse momento. E se tiverem que sentir, tem que ser escondidas e sozinhas. Ninguém pode saber de nada. E eu acho que é isso, assim, é o sujo e nojento que me pega de uma forma assim que me incomoda. E comigo aconteceu justamente o contrário. Já aconteceu de eu ter aquele nojinho antigamente, né? E a pessoa, meu, tá tudo bem. Sabe? Então tem o outro lado também. Muitas vezes o homem tem menos nojo do que a própria mulher, dela mesma. Então eu falei, gente, eu tô com nojo de mim mesma, é isso? E isso me deu aquele estalo, assim. Então foi bem legal o que aconteceu, assim, comigo. Que eu falei, gente, por que eu tenho que ter nojo de mim mesma? Né? É uma coisa super normal, não tem nada de errado. Não, e é legal também Então, a gente muito por isso a sociedade precisa se envolver nessa questão do ciclo, né? Porque aí todo mundo entende que é algo natural, é algo fisiológico que tá acontecendo. E aí o parceiro vai ter essa compreensão que a Ana teve dele falar, tá tudo bem, ué? E aí, o que tá acontecendo? Qual o problema? Até porque tem vários momentos muito particulares do ciclo feminino que às vezes vão ter mudanças. Sei lá, você tá num ciclo muito mais longo, ficou menstruada por um período muito maior. Então tem essa questão que é muito legal de conhecimento e de entendimento dessa mudança durante esse período do ciclo, né? Então, muito legal ouvir essa divisão de histórias aqui. E agora temos mais um bloco que eu acho muito legal que a gente vai poder trocar aqui. Dica de amiga. O que vocês dariam de dica como uma amiga para essas pessoas que estão ali tentando entender mais o ciclo, tentando falar mais sobre o ciclo, tirar vários tabus e mitos que a gente já conversou aqui? Eu pensei em respeito ao processo. Sabe por quê? O que acontece muitas vezes é que a gente está tentando aqui tirar o tabu. Parece que tem dois extremos. Ou eu sou a pessoa sem tabu nenhum, ai, sou livre e sei lidar do meu jeito e consigo falar com todo mundo e tá tudo bem, menstruação pra mim, eu amo a menstruação. Ou o outro lado, eu odeio a menstruação, ninguém fala sobre isso, é um grande tabu. Existem várias, acho que é aquele, né, entre 8 e 80, tem várias possibilidades aí no meio. E talvez seja sobre isso, a gente poder entender qual é o nosso momento. E vão ter meses que a gente vai estar mais, eu amo meu ciclo. Às vezes eu vou estar assim, eu odeio ele. E tá tudo bem também, porque senão a gente começa a criar regras. Mais uma vez, a gente já vai entrar numa regra de vive o tabu é horrível, menstruação não é bom, pra regra assim, todo mundo tem que amar o ciclo. E cada um tem sua experiência, cada um tem sua individualidade, então respeita teu processo nesse caminho, entende que também é isso que a gente tá falando, né? O contexto depende muito, a gente tá falando de um espaço aqui muito aberto, que todo mundo se acolhe. Mas tem pessoas que às vezes estão em espaços familiares, de amigos, trabalhos, muito diferentes, né? Que infelizmente, se ela vir a falar, se ela vir a comunicar, ela vai ser violada. Ela vai ser desrespeitada. Então, às vezes, é mais um movimento de respeito, segurar. Mesmo que ela queira falar, então assim, né? Particularidades, respeito o processo de vocês, com a relação de vocês, com a menstruação de vocês, com a menstruação que é coletiva, né? E também com o momento que você está vivendo isso, no contexto que você está. Perfeito. E assim, acho que indo nessa linha que você abordou, eu acredito muito em aceitação, né? Gostando ou não gostando, ela vai vir. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor maneira, né? E vai chegar um momento que ela não vai vir mais. E aí, talvez a gente sinta falta dela. Então, assim, eu acho que é aceitar, saber conviver do melhor jeito possível, né? Não tem como eu falar que, gente, meninas, amem o seu ciclo de vocês se todo mês você morre de cólicas e, claro, sentir dor não é normal, como a gente estava falando, mas tem mulheres que sofrem muito nesse período. Como você vai falar pra ela amar o seu ciclo se ela tá sofrendo muito, né? Então, assim, busque amenizar se você tem muitos sintomas, buscar amenizar, buscar aceitar e buscar, ao máximo, normalizar, não é nem romantizar, é normalizar. Então, gente, ok, eu tô menstruada, eu fico. E se no seu convívio, pessoas que não aceitem isso, cuidado, né, com essa questão de se posicionar e ser atacado, mas aos poucos tenta se posicionar assim, gente, ok, tem algum problema pra você eu estar menstruada? Tem algum problema pra você eu estar na minha SPM? Sabe? Então, acho que é isso. Acho que a minha dica é essa. É aceitar. Aceitar e conviver da melhor maneira possível. Aceita que dói menos? Não. Aceita que dói menos. Acho que não dói menos, exatamente. Mas aceita. Mas aceita. E a minha dica, aí como amiga e também como médica, é entender as particularidades do ciclo, entender que o ciclo não é um relógio, né? Nem sempre a menstruação vai acontecer exatamente ali naquele dia, exatamente da forma com que a gente espera. Às vezes você tem alguma coisa e quer naquele dia, às vezes não vai acontecer, vai antecipar, vai atrasar. Então é legal entender essas particularidades e entender que se tem alguma coisa acontecendo,
fazendo, busque sempre ajuda em canais de informação confiáveis. É legal conversar com as amigas, dividir, mas às vezes você vai precisar de uma ajuda ali um pouco mais especializada. Então também é bom ter sempre um canal de informação de saúde que te passe conhecimento, que te passe segurança do que está acontecendo. Um profissional de saúde pode te ajudar muito, tá? E depois de todo esse papo incrível, de tantas trocas tão gostosas, eu quero deixar espaço para as meninas agradecerem, se despedirem. Com vocês, meninas. Bom, em primeiro lugar, um prazer, uma honra estar aqui ao lado de duas profissionais e duas mulheres tão incríveis. E a todas vocês aí de casa, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui e que a gente tenha muito mais conversas como essa, esclarecedoras, né, pra, assim, a gente quebrar esse tabu. Ai, também queria agradecer você, Ana, você, Larissa. É muito bom estar aqui com mulheres, a gente poder se escutar. E é isso, toda vez saiu aprendendo mais e querendo mais. E, por favor, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, Exatamente. que faça sentido pra vocês, porque eu acho que esse conteúdo pode agregar pra mais gente. E a gente quer ouvir também os comentários de vocês, o que vocês estão achando. Eu quero agradecer em meu nome, em nome das meninas, quero deixar esse espaço, né, para que a gente continue fazendo muitas trocas aqui, que vocês saibam que esse canal aqui tá aberto para essas trocas, para informações. Também tem lá no Instagram, Sou Única, Sou Muitas, um espaço ainda maior de trocas de conhecimento e de informação. Como eu falei aqui, é muito importante que a gente tenha um canal de informação confiável. Quero agradecer demais essa oportunidade e no próximo episódio, com certeza, vocês vão conseguir acompanhar muito mais informações. Muito obrigada!